Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui, Flávio Hemming, de novo aí com o nosso quadro Pergunta que nós responde, tá? Olha só como é que eu estou entrouxado aqui, pessoal, Curitiba, né? 10 graus, sensação de 8, é de renguear Cusco, que nem se diz lá no sul, mas estamos aí, estamos firmes, daqui a pouco vamos para, depois de amanhã vamos para o Mato Grosso de novo aí, tá? Passar mais umas 2 semanas aí, eu fujo desse frio, certo? Eu detesto frio, mas fazer o quê, né? Mas assim, ó, dando sequência aí para o nosso quadro, temos a pergunta das inúmeras aí. Mande pergunta, pessoal, mande pergunta aí para nós sobre secagem, armazenagem, transporte, limpeza, todos esses assuntos aí, né? Conservação. Do Claudemir Ferreira dos Santos. Abraço aí, Claudemir. Obrigado pela pergunta, tá? Sobre o nosso vídeo ali que a gente fez, que está no YouTube, vamos deixar aqui o link aí para vocês assistirem, quem não assistiu. Por que que meu secador não rende? Tá? De repente tu tá com o cabelo muito molhado. Não, secador não de cabelo, secador de grãos, vocês sabem que a gente fala aqui, né? Mas nesse vídeo a gente fala muitas razões aí, e para quem não viu, garanto que vão se surpreender até com algumas que a gente coloca, tá? Mas a pergunta do Claudemir: regulagem para milho, trigo e soja. Bom, seguinte, pessoal, vocês sabem, isso a gente fala muito nos treinamentos, que o que seca os grãos é o ar, tá? Nós precisamos ajeitar nosso boné, aqui é o nosso logotipo chique, nosso boné, né? Ó, nos treinamentos a gente distribui aí para os alunos, para os participantes, tá? Temos aqui o patrocínio da Forbi, vocês sabem, e da TMSA, tá? Já falamos aí, né? Mostrar assim, ver se aparece, tá? Melhor. Mas enfim, pessoal, seguinte, a gente fala que o que seca é o ar, no volume correto, necessário, na temperatura adequada. E aí vem, se a gente falar em regulagem de secador, que nem a pergunta do Claudemir para esses grãos, o que nós temos é que isso não é isso aí é a prática de décadas aí de secagem de grãos com alta temperatura, ar em alta temperatura, que nós temos que respeitar aí as características de cada grão, tá? Então, assim, ó, os equipamentos, eles são dimensionados pelos fabricantes para trabalhar com ar a 110 graus, tá? E podemos usar essa temperatura sim. Soja e milho, podemos, tomando cuidado, tá? Se nós estiver fazendo uma secagem rodízio, né? Que nós vamos tá com produto úmido lá, então soja e milho. Na parte de cima, secagem coluna inteira, parte de cima 110, a parte de baixo 100. E na segunda passada diminuir uns 10 graus em cada uma dessas. Para quê? Não aquecer demais o grão, tá? Você sabe, a gente fala que a temperatura excessiva, além dela remover a água de uma maneira muito violenta, que não é legal, a gente já fala sobre esses treinamentos, explica bem por quê, aquece demais e bagunceia todas lá as características físico-químicas do grão, tá? E no caso de outro, na pergunta dele, trigo, se trabalha aí numa temperatura de 80, máximo 90. Por quê? Porque a temperatura alta na secagem, ela pode afetar, tá? E sempre isso a gente tem que pensar associado com o tempo de residência em cada passada, né? Não pode afetar uma coisa valiosíssima no trigo, que é o tal do glúten, que, para quem não sabe, depois aí até eu posso explicar o que é e por que tem tanto valor no trigo, certo? Então, eu espero ter respondido a pergunta aí do seu Claudemir com relação à temperatura. E a velocidade da descarga do secador decida, a princípio, trabalhar na velocidade nominal dele lá, que cada fabricante vai indicar. Mas se estiver saindo muito úmido, dá para dar uma seguradinha, se estiver saindo mais seco, dá para liberar um pouco mais rápido, tá? Mas seguir e aí cada secador vai ter a sua, é impossível dizer aqui para vocês, ok? O que eu digo sempre que normalmente o grão não deva ficar mais do que 1h30 em cada passada dentro do secador. Beleza? Respondi aí, Claudemir. Mandem mais perguntas aí, tá?
Baixou um pouco aí, tava umas 10 mil pendentes, agora deve ter aí umas, tá? Mas manda aí que a gente responde. Abraço a todos, fiquem com Deus.